Oi, gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um comentário que eu li em um vídeo que estava falando sobre Deus lá nas redes sociais vizinhas, que me chamou muito a atenção. Uma mulher que fez o seguinte comentário: "Me perdoa, Pai, por eu não ser mais a filha pura que um dia eu já fui. Não consigo mais voltar." Esse comentário me chamou muita atenção porque ele não foi o único. O vídeo estava falando sobre o amor de Deus que ele sente por nós, e muitas pessoas estavam lá comentando o quanto elas estavam se sentindo sujas, perdidas, como se já tivessem ultrapassado o limite do amor de Deus, e também demonstrando essa vontade de se sentirem purificadas de novo. Sabe quando você faz muitas coisas que vai te distanciando de Deus, coisas que talvez você fique pensando, nossa, eu nunca imaginei que um dia eu faria isso, ou então que fica com vergonha achando que Deus tem decepção de olhar para você. Esse sentimento, ele não é único, ele não pertence somente a você, ele faz parte de um pensamento relacionado ao pecado e ao distanciamento de Deus. E por que existe esse sentimento? Bom, se a gente parar para analisar lá no início, antes mesmo de haver pecado, Adão e Eva, eles viviam em perfeita harmonia, na companhia de Deus, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Então surgiu o pecado, e a partir deste momento o ser humano começou a experimentar a terrível sensação da separação de Deus, o medo de Deus, como se Deus estivesse bravo, como se Deus estivesse distante. Tanto que Adão e Eva, que estavam tão acostumados a conversar com Deus diariamente, qual foi a primeira reação que eles tiveram? Eles foram se esconder com vergonha de Deus. Mas o que aconteceu então? Deus, ele vem procurá-los, Deus vem atrás deles, independente do que eles tivessem feito. Deus não mudou, Deus continuou se aproximando deles e os chamou. E eles responderam: nós estamos escondidos porque nós estamos com medo, nós estamos com vergonha de conversar contigo por causa dos nossos erros que nós cometemos. O pecado, ele traz consigo o sentimento de afastamento de Deus. Quanto mais você comete erros que você sabe que aquilo está te afastando de Deus, de fato você vai sentir que está cada vez mais distante. Só que isso não é uma realidade. Esse é um sentimento, e os nossos sentimentos, eles são o quê? Eles são enganosos. Então, quanto mais você erra, mais você tem a sensação de que Deus está longe, mas muito, muito longe de você. Sabe quando você pensa assim, agora eu vou orar, eu vou me comunicar com Deus, eu tô com saudade dele, mas parece que a sua oração nem sai, parece que Deus está tão longe que ele nem escuta mais você? Então, essa é a sensação de separação e afastamento que o pecado ele causa na gente. Mas ok, quando a gente vai falar de pecado, é claro que existem categorias diferentes, né? Categorias onde a gente fica se sentindo muito mais envergonhado, muito mais sujo, como foi o caso do comentário esse que eu li iniciando o vídeo. A pessoa que compartilhou, ela estava com um sentimento de indignidade, um sentimento de sujeira, de vergonha, que não tinha nem coragem de buscar a Deus. Quando a gente se envolve em situações assim, onde nós sentimos vergonha de nós mesmos e parece que Deus não nos ouve, nós precisamos prestar atenção em alguns pontos importantes. O primeiro é lembrar que essa sensação de distanciamento de Deus é um sentimento e não uma realidade. Adão e Eva, eles se esconderam com medo de Deus de forma que não precisavam, porque Deus fez a mesma coisa que fazia todos os dias, veio ao encontro deles. E Deus continua fazendo a mesma coisa diariamente, ele vem ao nosso encontro. Só que conforme nós nos distanciamos dele, mais esse sentimento dentro de nós vai aumentando. Mas não significa que Deus não está próximo. Deus continua próximo, Deus continua nos buscando, Deus continua querendo se chegar pertinho de nós. A partir do momento que você se arrepender, ou que você sentir o desejo de se arrepender, Deus vai estar ali bem pertinho do seu lado, ele vai se mostrar para você dessa maneira. O segundo ponto é muito, muito importante, é entender que você não precisa se limpar primeiro, se tornar uma boa pessoa, abandonar os seus pecados para depois então buscar Deus. Gente, eu converso com muitas pessoas, principalmente quando a gente está estudando a Bíblia, então são pessoas que comentam assim comigo: Thaís, eu acho que eu não vou mais continuar estudando a Bíblia contigo, porque eu tô fazendo muitas coisas erradas. Eu estudo a Bíblia durante a semana e final de semana eu faço as maiores loucuras e tal. E a pessoa, ela fica com esse sentimento de que ela tá muito impura para buscar Deus. Quem coloca essa justificativa, quem coloca essas mentiras na sua cabeça é o inimigo de Deus. Porque ele sabe que a partir do momento que você entender que Deus te ama, que Deus quer te ajudar, independente do que você esteja fazendo, daí ele está perdido, porque sabe que você vai ser resgatado, sabe que você vai se sentir amado, amada por Deus. Então, não sinta que a sua indignidade ou os seus pecados te colocam numa situação que você não é digno de buscar a Deus.
todos nós somos pecadores, todos nós dependemos inteiramente da graça dele, mas que bom que a gente tem acesso a essa graça. Então você não tem que tentar se limpar sozinho, você tem que buscar a Deus do jeito que você tá, porque é ele quem vai te justificar, é ele quem vai te purificar de toda sujeira, de toda armadilha e de qualquer baixaria que você estiver fazendo. E o terceiro e último ponto é entender que a purificação, ela leva tempo. Porque imagina você começou uma vida de pecado, de afastamento de Deus, de degradação, onde você nesse momento está se sentindo totalmente impuro e indigno de se aproximar de Deus, até porque você continua nessa vida de erros, você ainda não abandonou essa vida, você ainda não teve forças para isso. Aí você está assistindo esse vídeo e toma a decisão, o Espírito Santo fala no seu coração, e você toma a decisão de hoje fazer as pazes com Deus. Então você procura ele, você se arrepende, você diz que verdadeiramente quer mudar e de coração mesmo, de fato você deseja isso. Só que depois que você faz a oração, depois que você tomou essa decisão, o que acontece? A sua mente continua pensando nas coisas sujas que você queria abandonar. O seu celular continua sendo uma tentação, os seus amigos continuam te chamando, você continua com vontade de ir para as festas, com as vontades que você tinha antes, e aí talvez você pense assim, não tem solução para mim, eu nunca vou conseguir, porque eu me entreguei para Deus, mas eu continuo sentindo vontade de fazer as coisas erradas. Então, gente, o que você precisa entender é que Deus sim, ele nos liberta, Deus sim, ele nos purifica de todo o pecado. Mas existem algumas marcas que elas vão sendo reconstruídas com o tempo, porque nós também somos livres para tomar as nossas decisões e Deus é justo para permitir que nós tenhamos a autonomia de escolher os nossos próprios caminhos e, consequentemente, a gente vai colher os resultados dessas escolhas. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele vai transformando, ele vai limpando o seu coração. Mas entenda que isso é um processo. Deus vai fazendo isso de maneira gradativa. Ah, Thaís, mas eu conheço a história de uma pessoa que ela se converteu, ela tinha uma vida totalmente promíscua, era horrível, ela aceitou Jesus e ela se converteu. Sim, Deus pode fazer isso. Porém, as marcas do que essa pessoa ela fez ao longo da vida, os pensamentos, as consequências, elas vão sendo renovadas, ajustadas, ressignificadas através do poder de Deus aos poucos. Então não se preocupe se você verdadeiramente quiser mudar de vida, quiser buscar a Deus, mas você percebe que, nossa, não houve uma mudança assim imediata, não houve uma transformação de vida onde você agora é uma pessoa santa, que você não pensa mais em nenhum erro, que você está livre. Gente, essa é a batalha de todas as pessoas, independente do distanciamento que você esteja de Deus. E agora o mais importante, não importa o que as pessoas digam pra você, não importa nem como você se sente, muito menos o que o diabo diz pra você, porque o que importa é o que Deus diz. Porque em Romanos, capítulo 8, no versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que se você aceitar o sacrifício de Jesus por você, se você aceitar o seu amor incondicional, se você aceitar que independente da situação que você está vivendo, independente do quão distante ou quão sujo você está, mesmo que pareça que não tem saída para você, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo na sua vida, que você aceita que ele intervenha na sua vida para a sua purificação, lembre-se que não existe condenação. E por que esse verso está na Bíblia? Porque muitas vezes as pessoas vão apontar o dedo para você, muitas vezes o inimigo vai jogar na sua cara quem você pensa que é, para agora você fingir que se arrependeu. Talvez seus amigos vão debochar e vão dizer: ai, agora tu vai querer virar crente depois de tudo que tu fez, olha quem tu é. Lembre-se que em Cristo não existe condenação alguma, mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Agora presta atenção nisso aqui, o que Deus tem para te dizer hoje? Porque eu estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as forças, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a mensagem que Deus mandou para você hoje nesse vídeo. Não existe nada que possa separar você do amor de Deus, não existe nada que você faça que Deus vai parar de amar você ou que Deus vai parar de buscar você. Não importa o quão sujo você esteja, que Deus não seja capaz de limpar. Não importa quão distante você esteja, que Deus não seja capaz de alcançar. Lembre-se que o sentimento de distanciamento de Deus é apenas uma ilusão, porque Deus jamais sai do seu lado e não existe nada no mundo, no céu, nas profundezas do mar, na altura, seja o que for no universo, que possa separar você
do amor de Deus. Que essa mensagem tenha chegado diretamente no seu coração. Tenho certeza que Deus não fez você chegar aqui nesse vídeo por acaso. Esse vídeo é uma mensagem direta para você. E se você sentiu isso, se você percebeu que Deus te mandou um recado através desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse e deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso é muito importante para chegar para outras pessoas também. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Deixa aqui nos comentários para eu saber e compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Beijo, até a próxima!